Olá! Hoje vamos fazer uma exploração bem interessante sobre a jornada do livro, como ele saiu lá das origens antigas e chegou até a nossa era digital. A gente vai usar como base uns trechos do material A Evolução do Livro, da Antiguidade à Era Digital. E o nosso objetivo aqui é entender essa passagem, sabe? De como o livro era uma coisa super exclusiva, da elite mesmo, para algo que, bom, se tornou acessível e mudou a sociedade. Ok, vamos nessa. Então, tudo começa bem lá atrás, né? Na Mesopotâmia, Egito, China antiga. As primeiras formas de escrita, tipo em tabuletas de argila, rolos de papiro, até bambu. E o uso era bem prático, né? Sim, era para administração, para registrar coisas do governo, rituais religiosos, filosofia de Estado. Nada de, sei lá, ficção popular ainda. E o fascinante aqui, que a fonte até aponta, é como essa função inicial já mostra muito da época. Eram, na verdade, ferramentas de controle. Como assim? Controle governamental, econômico, religioso também. O acesso era mínimo, refletindo bem as hierarquias da sociedade. Quem tinha informação tinha o poder, né? Entendi. E isso continua na Grécia e Roma, imagino. Com os rolos de papiro, as bibliotecas famosas, tipo a de Alexandria. Exato. O conhecimento ainda era bem restrito. Mas aí Roma traz uma coisa nova, uma inovação importante lá pelo século I depois de Cristo. Ah, o códice. Aquele formato de livro com páginas, né? Costuradas, que a gente usa até hoje, basicamente. Isso, o códice. Bem mais prático para consultar, para ler em sequência, do que ficar desenrolando metros de papiro. Faz sentido. Foi super importante para os primeiros cristãos, por exemplo, para eles conseguirem espalhar os textos deles. Mas olha, é bom lembrar, ainda era feito de pergaminho, um material caro. Então o códice ainda era um artigo de luxo. A informação continuava na mão de poucos. Certo. E essa forma, o códice, nos leva para a Idade Média, imagino. Para os mosteiros. Exatamente. Os mosteiros viram os grandes centros de preservação, de cópia de textos, os monges lá no Scriptoria. Copiando tudo à mão, né? Principalmente textos religiosos e em latim. Isso. E aí entram aqueles manuscritos iluminados, que são verdadeiras obras de arte, com ouro, ilustrações detalhadas, símbolos de riqueza, de fé e, claro, de poder. Poder de novo. Sim, porque aqui o papel da igreja é central. Dominando a coprodução dos livros e insistindo no latim, ela controlava não só o que era lido, mas quem lia e como interpretava. Era um jeito de manter o controle social à autoridade intelectual. Isso até levanta uma questão importante. Esse acesso restrito sempre foi uma ferramenta de poder, né? Com certeza. Mas aí vem a grande virada, certo? Lá pela Alemanha, por volta de 1440. Gutenberg. Ah, Gutenberg, a prensa de tipos móveis. Isso sim muda o jogo completamente. Muda tudo, né? A velocidade de fazer cópias. Sim, mas não só a velocidade. Um ponto que a análise do material ressalta e que eu acho fascinante foi a uniformidade. Uniformidade. Pela primeira vez, as ideias podiam circular em cópias idênticas. Pensa nas teses do Lutero, por exemplo. A capacidade de espalhar exatamente o mesmo argumento, sem as variações que aconteciam na cópia manual. Isso ajudou a fortalecer a reforma. Foi um golpe no monopólio da interpretação que a igreja tinha. Entendi. E com a produção em massa, tipo a Bíblia de Gutenberg, os livros começaram a ficar mais baratos, mais acessíveis. Exato. E isso causou uma onda enorme. Se a gente conecta isso com o quadro geral, foi o combustível para a renascença, para as ideias humanistas se espalharem. E um ponto-chave, a tradução de textos importantes como a própria Bíblia para as línguas locais, para o alemão, para o francês, Ah, isso quebrou a barreira do latim. quebrou total. Abriu caminho para a interpretação individual e, eventualmente, para a alfabetização de mais gente. Foi o começo da democratização do conhecimento, de verdade. Falando em alfabetização, o iluminismo depois veio com essa defesa da educação para todos, né? Começaram a surgir bibliotecas públicas. Sim, Benjamin Franklin foi um grande defensor disso lá nos Estados Unidos. E com a Revolução Industrial mais tarde veio a prensa a vapor, livros ainda mais baratos. É aí que surgem aqueles penny dreadfuls, aqueles livrinhos de ficção bem populares. Exatamente. Os Penny Dreadfuls custavam tipo 1 centavo. Era a leitura de massa da época. E essa popularização toda da leitura está ligada a mudanças sociais bem profundas.
principalmente no papel das mulheres na sociedade. Ah, interessante isso. Como assim? Bom, historicamente, o acesso das mulheres à educação era muito restrito, né? Mas aí você tem figuras pioneiras como a Christine de Pizan, lá atrás, a Mary Wollstonecraft, e depois, na era vitoriana, autoras como as irmãs Bronte, Jane Austen, e no século XX, Virginia Woolf. Elas não só escreveram, mas usaram a literatura para questionar as normas, para dar voz à experiência feminina. E impulsionar movimentos sociais, imagino. Sim, como a luta pelo voto, por exemplo, o livro e a alfabetização se tornaram ferramentas de empoderamento. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que o livro, a palavra escrita, permitiu que grupos que antes não tinham voz, como as mulheres, pudessem organizar suas ideias, compartilhar e lutar por direitos, por espaço. Uma transformação social imensa, baseada na palavra escrita. Uau! É uma trajetória incrível mesmo. Se a gente resume, saímos das tabuletas de argila para poucos, passamos pelo controle da igreja na Idade Média, aí vem a explosão com Gutenberg, Exato. que abre as portas para a alfabetização geral, para muito mais gente poder ler e escrever. E isso acaba moldando o mundo como a gente conhece hoje, com uma multiplicidade de vozes. E é uma perspectiva interessante pensar como essa tensão, sabe, entre controlar a informação e liberar a informação que marcou toda a história do livro. Ela ecoa até hoje. A gente vive numa era de acesso digital quase sem limites, mas que também traz outros desafios, né? Tipo excesso de informação, desinformação. Verdade. A dinâmica mudou, mas a questão do poder da informação continua super central. Exatamente. Bom, então fica aí uma reflexão para a gente levar. Se o poder da palavra escrita já esteve na raridade, depois na capacidade de ser espalhada em massa, e agora talvez esteja na habilidade de navegar nesse mar de informação digital, o que realmente define o poder da palavra escrita hoje em dia? Fica a pergunta.